Você está dirigindo por uma estrada deserta tarde da noite. O rádio do carro começa a chiar, a temperatura parece cair de repente e seus faróis iluminam algo mais à frente. Um carro está parado no acostamento com as portas abertas. O motorista está ali, de pé, imóvel, olhando fixamente para a escuridão. Você diminui a velocidade pensando em oferecer ajuda, mas assim que seus olhos encontram o rosto dele, algo gela sua espinha. O homem é idêntico a você. Mesmo rosto, mesma roupa, mesmo olhar vazio. Antes que possa reagir, ele dá um passo à frente e sussurra algo que você jamais esquecerá. Chegou a sua vez de dirigir. Poucas pessoas conhecem essa história, mas aqueles que já cruzaram esse caminho misterioso garantem que ela é real. Existe uma estrada que não aparece nos mapas, um trecho oculto que se manifesta apenas para quem está prestes a cruzar o limiar entre a vida e a morte. Um lugar onde os mortos assumem o volante pela última vez. Algumas testemunhas afirmam ter visto motoristas fantasmagóricos dirigindo seus próprios funerais. Outros dizem que, ao pegar esse caminho por engano, tiveram vislumbres do próprio destino. Uma estrada sem nome, sem volta, onde o passado e o presente se misturam de forma macabra. Se você gosta de histórias perturbadoras, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui exploramos os relatos mais sinistros e os mistérios mais assustadores que muitos preferem ignorar. E hoje, eu vou te contar sobre a estrada onde os mortos dirigem, e onde talvez, um dia, você mesmo precise assumir o volante pela última vez. Tudo começou com um relato antigo, registrado em um diário encontrado dentro de um carro abandonado. O veículo estava no meio do nada, sem combustível, com a porta do motorista aberta e um rastro de pegadas que desapareciam repentinamente no asfalto. Nenhum sinal do condutor. O diário, no entanto, estava ali como se alguém quisesse deixar um aviso para os próximos desavisados. O autor descrevia sua viagem por uma estrada que não deveria existir. Um trecho envolto em névoa, onde os faróis de outros carros surgiam e desapareciam no retrovisor sem explicação. Ele escrevia sobre como tentou voltar, mas a estrada parecia se estender indefinidamente, levando-o cada vez mais fundo em um lugar que não pertencia ao mundo dos vivos. Muitos motoristas já relataram experiências semelhantes. Alguns contam que, ao pegarem um atalho desconhecido, percebem que os carros ao redor parecem errados. As luzes dos faróis piscam em um ritmo estranho, os veículos se movem de maneira rígida e os motoristas nunca mostram seus rostos. Quando tentam acelerar para sair dali, descobrem que estão presos como se estivessem dirigindo em círculos. Um homem chegou a descrever que viu ao seu lado um carro idêntico ao seu, mas o mais aterrorizante foi perceber que o motorista era ele mesmo, uma versão pálida e sem vida, que lhe lançava um olhar vazio antes de desaparecer na escuridão. Outros relatos falam sobre uma cidade fantasma, visível apenas por um breve momento à beira da estrada. Construções antigas, igrejas decrépitas e letreiros apagados que parecem pertencer a uma época esquecida. Algumas pessoas juram que já viram essa cidade ao longe, mas quando tentam se aproximar, tudo se dissolve no nevoeiro, como se a estrada estivesse conectada a um tempo que já não existe mais. Alguns acreditam que esses são os resquícios de um lugar que foi apagado da história, um fragmento preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Mas a parte mais aterrorizante dessa estrada não são os carros vazios ou os motoristas sem rosto. É o que acontece quando alguém para o carro e sai para pedir ajuda. Há quem diga que, se você descer e olhar para trás, verá a si mesmo parado ali, olhando diretamente para o seu próprio corpo, como se estivesse prestes a assumir seu lugar. É nesse momento que muitos desaparecem sem deixar rastros. Seus carros são encontrados dias depois, mas nunca há sinal dos motoristas. Apenas os diários, os relatos escritos à pressa, como se tentassem alertar os próximos viajantes. A pergunta que fica é: essa estrada realmente existe, ou é apenas uma lenda urbana que cresceu ao longo dos anos? Alguns acreditam que ela aparece apenas para aqueles que já estão marcados para partir. Um caminho inevitável que surge quando a vida de alguém está chegando ao fim.
Outros dizem que é possível escapar, mas que poucos conseguem. E há quem afirme que, se você ouvir um rádio chiando sozinho enquanto dirige à noite, talvez seja melhor não olhar pelo retrovisor. Mas a verdade é que, mesmo sem acreditar nessa história, há relatos demais para serem ignorados. Talvez você já tenha passado por um trecho deserto e sentido aquela estranha sensação de que algo estava errado. Talvez tenha visto faróis no espelho retrovisor que nunca se aproximavam, ou pegadas na estrada onde ninguém deveria estar. Ou talvez a estrada já tenha te escolhido, e seja apenas uma questão de tempo até que você veja seu próprio reflexo ao volante. Essa é apenas a primeira parte dessa história. Ainda há muito mais para contar sobre aqueles que desapareceram sem deixar vestígios, sobre os sinais que avisam quem está prestes a cruzar a estrada sem nome, e sobre os poucos que conseguiram escapar desse destino macabro. Então, se você quer saber mais, fique atento, porque essa viagem está apenas começando. O que acontece com aqueles que entram na estrada sem nome? Há quem diga que a maioria dos que pegam esse caminho nunca mais são vistos. Mas existem alguns poucos que retornaram. E esses sobreviventes carregam marcas que jamais desapareceram. Não são apenas lembranças aterrorizantes, não são apenas pesadelos recorrentes. Alguns voltaram com um detalhe perturbador: a certeza absoluta de que não deveriam estar aqui. Como se o próprio destino tivesse sido burlado, como se tivessem tomado o lugar de alguém que deveria ter partido naquela noite. E o mais assustador? Eles dizem que a estrada não esquece, que mais cedo ou mais tarde, ela volta para buscar aqueles que escaparam. Um desses sobreviventes se chama Damião, um caminhoneiro experiente, acostumado a rodar o país de ponta a ponta. Ele nunca foi do tipo que acredita em lendas ou superstições, sempre confiou apenas na estrada e no seu próprio instinto. Mas algo aconteceu com ele naquela noite. Ele jura que estava seguindo o trajeto de sempre, transportando uma carga para o interior. Em certo ponto percebeu que a estrada estava estranha. Não havia mais placas, os postes de iluminação sumiram e o rádio do caminhão começou a chiar. Ele tentou sintonizar uma estação qualquer, mas só havia estática. Foi quando viu os primeiros faróis ao longe, vindo na direção contrária. A princípio não deu muita importância. Mas conforme os veículos se aproximavam, algo pareceu errado. Os carros passavam lentamente por ele, e todos, sem exceção, tinham vidros completamente escuros. Não dava para ver quem estava dentro. Damião continuou dirigindo, sentindo um desconforto crescente. O caminhão parecia mais pesado, como se estivesse arrastando alguma coisa. Ele olhou pelo retrovisor, mas a imagem estava distorcida, como se um nevoeiro cobrisse a parte de trás do veículo. Foi quando percebeu que não estava sozinho. No banco do passageiro havia alguém. Um homem, imóvel, de terno escuro e rosto pálido, olhando fixamente para ele. Damião pisou no freio, mas o caminhão não obedeceu. O estranho virou a cabeça lentamente e, sem mover os lábios, Damião ouviu uma voz dentro da sua mente. Você não devia estar aqui. O caminhoneiro tentou falar, tentou gritar, mas não conseguiu emitir som algum. O desespero tomou conta dele. Ele girou o volante, tentando sair daquela estrada maldita, mas era como se estivesse preso a um trilho invisível, sendo forçado a continuar dirigindo. O medo se transformou em pânico quando ele viu algo mais à frente. Um carro estava parado no meio da pista com as portas abertas. E dentro dele, no banco do motorista, estava ele mesmo. Damião viu seu próprio corpo imóvel, com a cabeça caída para o lado, como se estivesse morto. Ele piscou várias vezes, tentando afastar aquela visão impossível, mas a imagem continuava lá. O caminhão se aproximava cada vez mais e ele sentiu um impulso incontrolável de parar e sair do veículo. Mas alguma coisa dentro dele gritava para que ele não fizesse isso. Ele fechou os olhos por um segundo, segurou firme o volante e acelerou. O caminhão atravessou a névoa densa, e quando ele abriu os olhos novamente, estava em outra estrada. Uma estrada normal, com placas, iluminação e, mais importante, sem nenhum sinal daquilo que ele acabara de testemunhar. Damião dirigiu sem parar até encontrar um posto de gasolina.
Ele saltou do caminhão ofegante, tremendo da cabeça aos pés. O frentista olhou para ele com estranheza e perguntou se estava tudo bem. Ele tentou explicar o que tinha acontecido, mas as palavras pareciam não fazer sentido. O homem apenas balançou a cabeça e disse: "Você teve sorte. Nem todo mundo consegue sair daquela estrada." Damião não entendeu o que ele queria dizer, mas algo no tom de voz do frentista o fez arrepiar. Ele entrou no banheiro para lavar o rosto, tentando se acalmar, mas quando levantou a cabeça e olhou no espelho, sentiu o chão sumir sob seus pés. O reflexo não o acompanhava. Seu rosto ainda estava ali, mas ele não se movia. Era como se fosse apenas uma imagem estática, observando-o de dentro do espelho. Desde aquela noite, Damião nunca mais pegou a estrada durante a madrugada. Ele largou o emprego, mudou-se para uma cidade pequena e evitou ao máximo qualquer conversa sobre o que tinha acontecido. Mas ele sentia que algo não estava certo. Os pesadelos começaram logo depois. Ele sonhava que estava dirigindo novamente, sempre na mesma estrada, sempre com os mesmos carros sem motorista ao redor. E, nos sonhos, ele sabia o que precisava fazer. Ele tinha que parar. Ele tinha que descer. Ele tinha que assumir seu lugar dentro daquele outro caminhão. Mas toda vez que acordava, sentia que tinha conseguido escapar por pouco. Então, numa noite, Damião desapareceu. O vizinho disse que o viu saindo de casa andando em direção a uma estrada deserta. Testemunhas relataram ter visto um caminhão antigo, enferrujado, parado no acostamento, com o motor ligado. Mas ninguém viu para onde ele foi. Apenas encontraram sua casa vazia com a porta aberta e um rádio chiando sem explicação. O mais estranho foi o que a polícia encontrou em seu quarto. Um diário escrito de próprio punho, descrevendo sua experiência na estrada. Mas o último parágrafo não parecia dele. A caligrafia era diferente, mais tremida, e dizia apenas uma coisa: Damião finalmente assumiu seu lugar. A estrada sem nome não aceita aqueles que escapam. Se alguém sai do caminho, cedo ou tarde, ela volta para buscar. Sempre volta. Era para ser uma noite tranquila. O asfalto molhado refletia o brilho esparso dos faróis enquanto Edson dirigia pela rodovia deserta, tentando ignorar a sensação incômoda de que algo não estava certo. Ele tinha ouvido rumores sobre aquela estrada, mas nunca acreditou realmente nas histórias. Motoristas que desapareciam, veículos encontrados sem ninguém dentro, relatos de figuras pálidas observando de dentro de carros parados no acostamento. Coisas que as pessoas adoram exagerar, para causar medo. Mas agora, sozinho naquele trecho isolado, ele começou a perceber o peso silencioso da escuridão ao seu redor. A noite parecia densa, sufocante, e o simples ato de respirar exigia mais esforço do que deveria. Ele conferiu a hora no painel do carro. Passava das 3 da manhã. O relógio digital piscou, e, por uma fração de segundo, todos os números viraram zeros. Edson franziu a testa e bateu levemente no painel, mas, quando olhou para frente, teve um choque. Um caminhão enorme surgiu do nada, ocupando toda a pista. Ele pisou no freio com força, os pneus cantaram no asfalto encharcado, e o carro deslizou, alguns metros antes de parar a centímetros da traseira enferrujada do veículo à frente. O coração de Edson batia como um tambor dentro do peito. Ele engoliu em seco e piscou algumas vezes, tentando entender como aquele caminhão havia aparecido. Do nada. Não havia barulho de motor, não havia placas visíveis. Apenas uma carroceria gasta pelo tempo, com a pintura descascada e uma camada grossa de poeira cobrindo tudo. Edson respirou fundo, tentando recuperar o controle dos nervos, e então algo chamou sua atenção. O retrovisor refletia um brilho fraco, vindo da cabine do caminhão. Alguém estava lá dentro, um vulto imóvel sentado ao volante, encarando-o sem fazer qualquer movimento. Mas algo estava errado. O homem não piscava, não se mexia, não demonstrava qualquer reação à presença de Edson. Apenas observava. Uma sensação de desconforto rastejou pela espinha dele como dedos frios. Seu instinto gritava para dar ré e sair dali o mais rápido possível, mas uma curiosidade sombria o impedia de se mover. Ele sentia que precisava ver melhor.
Lentamente abriu a porta do carro e pisou no asfalto úmido. O ar parecia mais pesado do lado de fora, como se o ambiente ao redor estivesse sufocado por algo invisível. Ele deu alguns passos hesitantes em direção ao caminhão, os olhos fixos no vulto imóvel na cabine. Conforme se aproximava, um detalhe perturbador ficou evidente. O motorista não era um homem comum. Seu rosto era pálido demais, quase cinzento, e seus olhos... Os olhos estavam vazios, sem brilho algum. Não havia nenhuma fagulha de vida naquela expressão. Era como olhar para um boneco de cera. Edson sentiu a garganta secar e recuou um passo. Então o impossível aconteceu. O motor do caminhão roncou de repente, engatando uma marcha sozinho. A cabine estremeceu levemente e as luzes dos faróis se acenderam, iluminando a estrada adiante. Mas o motorista continuava ali, imóvel, sem mover um único músculo. Edson sentiu um frio cortante percorrer seu corpo quando percebeu o detalhe, mais aterrorizante de todos. O reflexo do caminhoneiro no vidro da cabine estava sorrindo. Um sorriso macabro, que não combinava com a expressão estática da figura sentada ao volante. Era como se duas realidades estivessem se sobrepondo, uma dentro do caminhão e outra refletida no vidro. Edson mal teve tempo de reagir. O caminhão começou a se mover lentamente, seus pneus rangendo contra o asfalto encharcado. Edson tropeçou para trás, quase caindo enquanto observava aquele veículo fantasmagórico seguir pela estrada, como se tivesse vida própria. O vulto dentro da cabine continuava inerte, mas o reflexo sorridente parecia se divertir com o pavor, estampado no rosto dele. O caminhão ganhou velocidade, desaparecendo no nevoeiro que começava a se formar na estrada. Edson voltou para seu carro com as mãos trêmulas, fechando a porta rapidamente. Precisava sair dali. Precisava fugir. Mas quando girou a chave na ignição, sentiu um arrepio paralisante. O rádio ligou sozinho e uma voz distorcida ecoou pelos alto-falantes. Uma voz que ele reconheceu instantaneamente. Era a sua própria voz, sussurrando palavras que ele nunca havia dito. Você não devia ter saído do carro. Agora já é tarde demais. O sangue de Edson gelou. Ele olhou para o retrovisor e o coração quase parou. Sentado no banco de trás, um homem de terno escuro o observava em silêncio, com os mesmos olhos, vazios que ele vira dentro do caminhão. O rosto era familiar, familiar demais, porque era o rosto dele mesmo, uma versão pálida e sem vida de si mesmo. O pânico tomou conta de Edson, e ele tentou abrir a porta, mas ela não cedia. Estava trancada. O vidro começou a embaçar, como se o próprio ar estivesse ficando mais frio dentro do carro. A figura no banco de trás inclinou-se levemente para frente, e um sussurro gélido escapou de seus lábios. A estrada nos quer. Sempre nos quis. E então, tudo ficou escuro. O carro apagou, o rádio silenciou, e o último som que Edson ouviu foi o ronco de um motor se aproximando novamente. Na manhã seguinte, um carro abandonado foi encontrado na beira da estrada sem nome. A porta do motorista estava aberta e o banco de trás estava molhado, como se alguém tivesse permanecido ali por muito tempo. Não havia sinais de Edson em lugar algum. Apenas o rádio ainda ligado, reproduzindo um chiado incessante, interrompido ocasionalmente por um som mais fraco, quase imperceptível. O som de uma risada baixa vinda de um lugar muito, muito distante. O silêncio daquela estrada era algo que mexia com os sentidos. Um silêncio espesso, sufocante, que parecia engolir qualquer ruído antes que ele pudesse se espalhar. Os pneus do carro cortavam o asfalto úmido, mas o som parecia abafado, como se houvesse uma barreira invisível separando Edson do mundo real. Ele não sabia exatamente há quanto tempo estava dirigindo, mas tinha certeza de uma coisa. Não se lembrava de como havia chegado ali. A última memória concreta que tinha era do caminhão fantasma e daquela presença no banco de trás, mas agora ele estava sozinho, ou pelo menos era o que queria acreditar. O painel do carro indicava que ele ainda tinha combustível suficiente para rodar por algumas horas, mas algo estava errado. A estrada diante dele não parecia levar a lugar nenhum. Não havia cruzamentos,
placas ou qualquer sinal de que ele estivesse realmente se movendo. A escuridão ao redor era impenetrável, sem a menor sugestão de um horizonte. Era como se estivesse dirigindo dentro de um túnel infinito, onde o tempo e o espaço não faziam sentido. Ele tentou pegar o celular no banco do passageiro, mas a tela estava congelada. O relógio travado às 3 da manhã. A mesma hora que viu antes do caminhão surgir, Edson respirou fundo, forçando-se a manter a calma. Ele precisava encontrar um ponto de referência. Qualquer coisa que confirmasse que ainda estava no mundo real. E então, como se em resposta aos seus pensamentos, algo apareceu no horizonte. Primeiro, era apenas um brilho fraco, mas conforme ele se aproximava, pôde distinguir a forma de outro veículo. Um carro parado no acostamento com os faróis piscando lentamente. Edson diminuiu a velocidade, o coração acelerado. Havia alguém ali dentro? Seria uma chance de pedir ajuda? Ou apenas mais um fragmento do pesadelo em que parecia ter caído? Ele parou ao lado do carro, mantendo as mãos firmes no volante. O veículo era um modelo antigo, um sedã preto com a pintura descascada e os vidros escuros demais para enxergar qualquer coisa dentro. O motor estava desligado, mas algo no ar dizia que não estava realmente abandonado. Edson hesitou por um momento antes de abrir a janela. O cheiro que invadiu o carro era estranho, uma mistura de terra molhada e algo metálico. Ele tentou chamar, mas a própria voz pareceu se perder no vazio. Nenhuma resposta veio do veículo. Foi então que ele viu o detalhe que fez seu sangue gelar. O vidro do banco do motorista começou a abaixar lentamente, mas não havia ninguém tocando nele. O movimento era suave, quase cuidadoso, e à medida que a abertura se formava, Edson percebeu uma coisa ainda mais perturbadora. O interior do carro não refletia luz alguma. Era um buraco negro absoluto sem qualquer traço de painel, bancos ou qualquer coisa que indicasse que ali dentro havia um espaço físico. Era como se o carro estivesse vazio de um jeito impossível. Um portal para algum lugar onde a luz simplesmente não existia. Antes que pudesse reagir, um som cortou o silêncio. Era baixo, um sussurro rouco que parecia ecoar de dentro daquele vazio. Você veio ao nosso funeral. A frase foi dita de forma arrastada, como se a própria voz estivesse lutando contra o tempo para se fazer ouvir. Edson sentiu um calafrio percorrer sua espinha e instintivamente levou a mão à marcha, pronto para acelerar dali o mais rápido possível. Mas algo segurou seu pulso, algo frio, úmido, que escorria pelos seus dedos como carne em decomposição. Ele olhou para baixo e sua garganta se fechou ao ver uma mão saindo do console central do carro. Era esquelética, os ossos à mostra, cobertos por um tecido acinzentado, que mal se sustentava sobre os tendões apodrecidos. Os dedos se apertaram em torno de seu pulso, e por um instante, Edson não conseguiu respirar. Sua visão escureceu por uma fração de segundo, e flashes de algo desconhecido invadiram sua mente. Imagens fragmentadas de caixões abertos, corpos se levantando de dentro deles, motoristas dirigindo seus próprios funerais enquanto os vivos assistiam sem perceber o que realmente acontecia. Com um grito, Edson puxou o braço e conseguiu se soltar. Sem pensar duas vezes, jogou o carro para frente, arrancando com violência. Pelo retrovisor, viu o sedã preto balançar levemente antes de desaparecer na escuridão. Mas a sensação não passava. Ele ainda sentia a pressão daquelas mãos em seu pulso, como se a marca daquele toque tivesse sido gravada em sua pele. E pior do que isso, ele sentia que não estava mais sozinho. Não precisava olhar para saber. Algo havia entrado no carro com ele, algo que não pertencia ao mundo dos vivos. O rádio chiou mais uma vez, e antes que ele pudesse desligá-lo, uma nova frase ecoou pelos alto-falantes. Uma voz distorcida, sem emoção. Agora é a sua vez. E naquele instante, Edson soube que, independentemente do que fizesse, a estrada sem nome não o deixaria sair. Não antes que seu próprio funeral fosse realizado. Edson apertava o volante com força, os nós dos dedos brancos pelo esforço. O carro avançava pela estrada sem nome, mas ele já não tinha certeza se estava realmente se movendo.
O velocímetro indicava que estava a mais de 100 km/h. Mas a paisagem ao redor continuava exatamente a mesma, um breu sem fim, como se estivesse preso dentro de um espaço que não obedecia às regras do mundo real. O espelho retrovisor refletia apenas a escuridão, mas ele sabia que não estava sozinho. Podia sentir. Algo estava ali, atrás dele, invisível aos olhos, mas presente de uma maneira que fazia sua pele se arrepiar e seu estômago revirar. Ele tentou ignorar a sensação e se concentrar na estrada, mas então, sem qualquer aviso, os faróis do carro piscaram e se apagaram. O painel brilhou por um breve momento antes de mergulhar em escuridão total. Edson pisou no freio instintivamente, mas o pedal estava rígido, imóvel, como se o próprio carro tivesse decidido que parar não era uma opção. A única coisa que permaneceu acesa foi o rádio, emitindo um zumbido baixo, pulsante, como se algo estivesse tentando sintonizar uma frequência proibida. De repente, uma nova luz surgiu na estrada. Primeiro, um brilho fraco, tremeluzente, como uma lanterna distante. Depois, uma série de faróis se acenderam, um por um, iluminando o que parecia ser uma procissão de veículos parados à beira da estrada. Eram carros antigos, cobertos de poeira e ferrugem, dispostos em fila como se estivessem esperando por algo. Mas não havia motoristas dentro deles. Apenas sombras que se moviam de maneira errática atrás dos vidros. Sombras que pareciam observar Edson com uma paciência predatória. O rádio chiou novamente e a voz retornou. O cortejo está pronto. Só falta você. Edson sentiu um arrepio na espinha. O tom não era ameaçador. Era factual, como se a frase não fosse um aviso, mas uma sentença. Ele não queria acreditar no que estava ouvindo, mas algo dentro dele dizia que era verdade, que de alguma forma ele já fazia parte daquele funeral ambulante, e que assim, como aqueles motoristas invisíveis, ele também teria que seguir a estrada até o fim. Tentando escapar da sensação opressiva que tomava conta do carro, Edson se concentrou na procissão de veículos. Foi então que notou algo ainda mais aterrorizante. Todos os carros tinham placas cobertas de fuligem, mas um deles estava limpo, o único visível. E não era qualquer carro. Era o seu. O mesmo modelo, a mesma cor, até mesmo a mesma pequena rachadura no farol direito que ele havia causado meses antes ao bater em um poste. Mas aquele não era seu carro. Não podia ser. Ele estava dentro do seu próprio veículo. Ou será que não? O coração de Edson disparou quando as portas daquele carro gêmeo se abriram lentamente, sem que houvesse ninguém ali para puxar as maçanetas. O rádio aumentou de volume, a estática se transformando em sussurros que ele não conseguia compreender completamente. O cheiro de terra molhada e ferrugem invadiu o ar, mais forte do que nunca. E então, ele viu. Uma silhueta saiu de dentro do carro idêntico ao seu. Primeiro apenas uma sombra sem forma, mas conforme se aproximava os detalhes ficavam mais nítidos. O rosto era o rosto dele. Edson prendeu a respiração, incapaz de aceitar o que via. A versão sombria de si mesmo caminhava em sua direção, com um passo arrastado, a pele pálida e os olhos vazios como duas órbitas sem vida. A boca se moveu, mas a voz não veio da criatura. Ela veio do rádio. O funeral começou. Naquele momento, Edson compreendeu o que aquilo significava. Ele já não era apenas um espectador daquela estrada amaldiçoada. Ele fazia parte dela. Era apenas mais um entre os muitos que dirigiam rumo ao desconhecido, sem a chance de escapar. Reflexo distorcido dele mesmo estendeu a mão em sua direção, e num ímpeto de desespero, Edson virou o volante bruscamente, tentando se desvencilhar da realidade absurda que o cercava. O carro rodopiou na pista, derrapando com violência. O impacto foi inevitável. Ele sentiu o choque do veículo contra algo sólido, a força brutal jogando seu corpo contra o painel. A dor foi imediata, mas o que veio depois foi ainda pior. O silêncio absoluto. Não havia mais rádio. Não havia mais procissão de veículos. Apenas escuridão e a sensação de que algo havia mudado de forma definitiva. Com dificuldade, Edson abriu os olhos. O carro estava tombado de lado, metade do capô afundado na lama.
A respiração dele estava pesada, irregular. Ele tentou se mover, mas sentiu um peso esmagador sobre o peito, como se algo invisível estivesse ali, mantendo-o preso. Foi quando notou o retrovisor interno, pendurado por um fio, oscilando suavemente com o impacto. O vidro refletia sua imagem, mas ao invés de sua expressão de terror e dor, o que ele viu foi algo diferente. Uma versão dele mesmo sentada calmamente no banco do motorista, com um sorriso pálido e os olhos vazios. A última coisa que ouviu antes de perder a consciência foi o som da ignição sendo girada. Seu carro, ou o que quer que estivesse ocupando, seu lugar nele estava pronto para continuar o trajeto. Edson sabia que não estava mais no controle, e sabia que, quando despertasse, não estaria mais do lado dos vivos. Edson sentiu o peso da inconsciência se dissipando aos poucos, mas algo estava errado. Ele ainda estava no carro. O corpo estava dormente, e a cabeça latejava como se tivesse sido esmagada por toneladas de pedra. Com um esforço agonizante, abriu os olhos e percebeu que já não estava no local do acidente. Seu veículo não estava tombado na lama, nem havia vestígios da colisão. Em vez disso, ele estava sentado, perfeitamente posicionado no banco do motorista, como se nada tivesse acontecido. Mas seu instinto dizia o contrário. Havia algo errado, algo profundamente deslocado, como se ele tivesse sido inserido em uma realidade que não era a sua. A primeira coisa que notou foi o silêncio absoluto. Não havia vento, nem o farfalhar das árvores, nem mesmo o leve zunido do motor. Tudo era estático, paralisado no tempo. O painel do carro estava ligado, os ponteiros marcando a velocidade, o combustível e a temperatura, mas algo estava diferente. O relógio digital piscava de maneira irregular, como se tentasse exibir um horário impossível. 0000, depois 99. Um conjunto de números sem lógica aparecia e desaparecia como um erro de programação. Olhando ao redor, Edson percebeu que a estrada também não parecia a mesma. Não era mais um caminho cercado por árvores e vegetação. Agora era um vasto corredor de neblina, sem sinais, sem curvas, sem fim. O asfalto estava impecável, liso demais, como se fosse uma projeção artificial. Ele se inclinou para a frente, tentando enxergar além do alcance dos faróis. Mas tudo o que havia era o vazio. Nenhuma referência, nenhuma mudança no horizonte. Apenas um túnel de névoa infinita. Seu coração disparou quando percebeu outra, coisa estranha. O espelho retrovisor. Ele nunca havia prestado tanta atenção nele antes, mas agora, algo o fazia sentir calafrios. O reflexo não combinava com o interior do carro. Na verdade, não combinava com nada que ele conhecia. Não mostrava a traseira do veículo nem a estrada de onde veio. Mostrava algo completamente diferente. Um cenário distorcido, onde figuras escuras estavam paradas, imóveis, como se o estivessem observando de um ponto fixo, sem pressa, sem emoção. Tentando ignorar o pavor crescente, Edson girou a chave na ignição. O motor rugiu de volta à vida, mas o som que saiu não era o habitual. Era um barulho oco metálico, como se estivesse acionando um veículo que não deveria mais estar funcionando. O painel piscou uma última vez e, então, a única coisa que permaneceu acesa foi o rádio. Sem estática, sem interferências. Apenas uma música antiga, arranhada, tocando em um volume baixo demais para ser reconfortante. Ele segurou o volante, os dedos tremendo levemente, e decidiu fazer a única coisa que parecia lógica: dirigir. Não importava para onde, desde que se afastasse. Dali. Pisou no acelerador, e o carro respondeu imediatamente, deslizando pelo asfalto como se fosse puxado por uma força invisível. A estrada se desenrolava diante dele, mas algo perturbador logo se fez evidente. O marcador de velocidade indicava que ele estava rápido, absurdamente rápido, mas não havia sensação de movimento. Era como se estivesse dirigindo parado. E então o rádio mudou. A música arranhada foi substituída por um sussurro, um murmúrio baixo e abafado, como se alguém estivesse falando do outro lado de uma linha telefônica mal conectada. Edson.
Tentou ignorar, mas a voz foi ficando mais clara e mais familiar. Não era apenas um sussurro qualquer, era o seu próprio. Ouvia a si mesmo falando, repetindo palavras que não se lembrava de ter dito. Mas o que mais o assustava não era a voz em si, e sim o tom. Ele soava morto. Olhando novamente para o espelho retrovisor, Edson percebeu que as figuras no reflexo não estavam mais paradas. Elas estavam se movendo, lentamente, como se estivessem se aproximando do carro. Seus rostos eram indistinguíveis, distorcidos como sombras projetadas em vidro quebrado. Mas ele podia sentir. Elas estavam vindo. Não correndo, não atacando, apenas avançando, pacientemente, como se soubessem que não havia escapatória. O pânico tomou conta. Ele pisou no acelerador com mais força, tentando forçar o carro a reagir de alguma forma. Mas não adiantava. A estrada não mudava. O cenário não se alterava. Era como se estivesse dirigindo dentro de um loop, condenado a refazer o mesmo caminho eternamente. Mas então algo diferente aconteceu. Pela primeira vez, algo novo surgiu na estrada. Um farol à distância, uma luz piscando, anunciando a existência de um cruzamento, e ao lado dela, uma placa. Ele não conseguia ler de onde estava, mas sabia que aquele era um ponto de decisão. Uma chance. Talvez sua única. Mas ao se aproximar, o rádio chiou novamente, e a voz sussurrante lhe deu um aviso frio e definitivo. A estrada não tem saída. Edson manteve os olhos fixos na placa à frente. O farol piscante iluminava a névoa de maneira irregular, criando sombras disformes que pareciam se contorcer ao redor. O cruzamento era a primeira mudança real desde que ele começara a dirigir, sem rumo. Mas algo dentro dele hesitava. O aviso no rádio ainda ecoava em sua mente. A estrada não tem saída. Ele não sabia se era um aviso ou uma ameaça, mas o que mais o assustava era a certeza de que aquela voz era sua. Enquanto se aproximava, tentou ler o que estava escrito na placa. No entanto, as letras pareciam tremular como se fossem feitas de fumaça. Elas se embaralhavam, formavam palavras incoerentes, mudavam a cada piscar de olhos. Mas, por um breve instante, antes que desaparecessem novamente, Edson conseguiu decifrar algo. Retorne. Era isso. Um comando direto. Mas retornar para onde? Para o acidente? Para as figuras que o seguiam pelo espelho? Para um destino ainda pior? O cruzamento parecia dividir dois caminhos idênticos. À esquerda, a estrada continuava envolta na mesma neblina espessa, sem referências, sem sinais de vida. À direita, a estrada parecia mais escura, como se absorvesse qualquer resquício de luz. Havia algo estranho naquele lado. Um peso invisível, no ar. Um magnetismo que fazia a pele de Edson arrepiar. Algo ali esperava por ele, e parecia consciente disso. Com os dedos trêmulos, ele segurou o volante com mais força e tomou sua decisão. Girou para a direita. O carro respondeu com um solavanco inesperado, como se aquela estrada tivesse uma textura diferente. O asfalto parecia rugoso, mais denso, como se fosse feito de algo vivo. A neblina que antes o cercava foi lentamente substituída por uma escuridão profunda. Era como dirigir para dentro de um túnel sem fim, onde os faróis mal conseguiam iluminar 1 metro à frente. O rádio chiou novamente, mas agora a estática vinha acompanhada de vozes distantes, conversas sobrepostas, frases sem sentido. Edson tentou aumentar o volume para entender melhor, mas assim que fez isso, um ruído metálico ecoou pelo carro, como se algo tivesse raspado contra a lataria. Seu coração disparou. Ele olhou pelo retrovisor e sentiu um frio na espinha. As figuras estavam mais próximas, muito mais próximas. Não eram apenas sombras. Agora ele conseguia distinguir detalhes. Eram pessoas, ou pelo menos, algo que um dia já foi humano. Seus rostos estavam cobertos de uma espécie de véu escuro, como se estivessem em um luto eterno. Mas o que mais o aterrorizava era a forma como se moviam. Não andavam, não corriam.
Apenas deslizavam como se não estivessem sujeitas às regras da física. E a cada segundo, chegavam mais perto. Edson tentou acelerar novamente, mas o carro começou a perder potência. O pedal afundava, mas o motor emitia apenas um gemido mecânico de resistência. Era como se algo estivesse prendendo o veículo, puxando-o de volta, forçando-o a parar. O volante começou a vibrar em suas mãos, como se estivesse sendo segurado por dedos invisíveis. A cada metro que avançava, a estrada ficava mais densa, mais pesada, mais impossível de continuar. Foi então que ele percebeu. O painel do carro estava mudando. O velocímetro não marcava mais números comuns. Agora, mostrava contagens regressivas. O marcador de combustível não indicava gasolina, mas sim tempo. E esse tempo estava se esgotando rapidamente. Ele não sabia o que aconteceria quando chegasse a zero, mas algo dentro dele dizia que não. Queria descobrir. Ele olhou para os lados buscando qualquer saída, qualquer possibilidade de fuga. Mas a estrada não oferecia alternativas. Era como se estivesse preso dentro de um labirinto sem paredes, um corredor infinito onde cada decisão apenas o levava para mais fundo dentro do desconhecido. O rádio chiou novamente, e a voz que antes sussurrava agora falava claramente. Você já esteve aqui antes. A frase ecoou dentro dele como uma memória perdida. Edson sentiu uma vertigem repentina, como se seu próprio corpo não pertencesse mais a ele. A estrada, o carro, as figuras, tudo parecia um ciclo, algo que ele já havia vivido antes, inúmeras vezes, sem nunca se lembrar. Mas agora, algo estava diferente. Desta vez ele se lembrava. E se lembrava do que vinha a seguir. Ele não estava dirigindo para escapar. Estava dirigindo para voltar. Edson apertou os olhos por um instante, tentando afastar a sensação de déjà-vu que o consumia. O carro continuava se movendo, mas ele já não sentia mais controle sobre o trajeto. O velocímetro continuava a contagem regressiva, os números diminuindo de maneira acelerada. Seu peito subia e descia em respirações curtas, tentando manter o controle, mas a verdade era uma só. Ele estava sendo levado, não dirigia mais. Era conduzido. Para onde? Ele não sabia, mas a voz no rádio havia deixado claro. Ele já havia feito esse caminho antes. O desespero cresceu dentro dele quando percebeu que a estrada começava a se curvar levemente para baixo, como se estivesse entrando em uma descida infinita. O asfalto parecia se estender sem fim, engolido por uma escuridão que parecia mais densa a cada quilômetro. As sombras no retrovisor já não estavam distantes. Agora, elas estavam ao lado do carro. Ele podia vê-las deslizando, acompanhando sua velocidade sem esforço algum, mas não olhavam para ele. Olhavam para a frente, como se estivessem esperando algo. O rádio voltou a emitir estática, mas dessa vez não era apenas ruído. Edson conseguia ouvir algo por trás dos chiados. Um murmúrio contínuo, um lamento que parecia vir de diversas vozes sobrepostas. Ele girou o botão do volume, tentando entender melhor, e foi nesse momento que seu coração parou. O que ele ouviu não era apenas um lamento qualquer. Era seu próprio nome repetido em diferentes entonações. Algumas vozes pareciam familiares. Outras eram estranhas, mas todas pronunciavam seu nome de forma nítida. Era como se o chamassem para algo que ele não entendia. O carro começou a perder velocidade sem que ele fizesse nada. O pedal do acelerador parecia frouxo, sem resistência. O ponteiro do velocímetro oscilava, tremia, e então caiu de vez. 0. O motor morreu instantaneamente, e o silêncio que se seguiu foi o mais aterrorizante que Edson já havia experimentado. As figuras ao seu redor pararam também. Não se moviam mais, apenas esperavam. Ele sentiu um nó na garganta, um suor frio escorrendo por sua testa. Algo estava prestes a acontecer. Foi então que ele viu. A estrada à sua frente se transformou. O asfalto começou a se desmanchar como areia levada pelo vento, revelando algo que estava oculto por baixo. Edson arregalou os olhos, tentando entender o que estava vendo. O que surgiu não era terra nem pedra, era vidro. Uma superfície lisa espelhada que refletia perfeitamente o carro, as figuras e,
Ele mesmo. Mas não era um reflexo comum. Algo estava errado. Seu reflexo não o acompanhava. O homem refletido no vidro do asfalto não estava com a mesma expressão aterrorizada. Pelo contrário, ele sorria. Um sorriso lento, calculado, como se estivesse esperando exatamente por esse momento. Edson levou a mão ao próprio rosto instintivamente, mas o reflexo não imitou o movimento. Ele ficou paralisado, incapaz de desviar o olhar. O homem no reflexo então ergueu a mão e bateu contra a superfície de vidro, como se estivesse do outro lado de um espelho. A batida ecoou como um trovão abafado. A estrada tremulou. E então ele começou a sair. O vidro se estilhaçou em rachaduras finas e o reflexo de Edson deu um passo à frente, como se atravessasse a barreira entre os mundos. A escuridão ao redor parecia sugar tudo para dentro daquele espelho quebrado, e ele sentiu seu corpo ser puxado, como se a própria estrada o estivesse engolindo. Tentou se segurar no volante, tentou abrir a porta, mas nada respondia. Ele estava preso. As figuras ao seu redor começaram a se mover novamente, mas dessa vez, pela primeira vez, voltaram-se para ele e avançaram. A força invisível que o puxava aumentou. Seu peito queimava, seu coração batia com força descontrolada. O reflexo estendeu a mão para ele, como se quisesse trocar de lugar. Edson tentou resistir, mas sentiu algo gelado envolver seus pulsos. Olhou para baixo e viu mão saindo do vidro estilhaçado, segurando-o com força, puxando-o para dentro. Ele abriu a boca para gritar, mas nenhum som saiu. A última coisa que viu antes de ser tragado foi o reflexo sorrindo ainda mais largo, assumindo seu lugar dentro do carro. O motor ligou sozinho. As figuras se afastaram como se aceitassem aquele novo Edson sem resistência. O carro começou a se mover novamente, agora com outro motorista. Para trás, dentro do vidro rachado, Edson se debatia, gritando sem ser ouvido, preso em um mundo onde ninguém jamais o encontraria. Ele tentou bater contra a superfície, tentou chamar por socorro, mas tudo o que conseguiu foi ver sua antiga vida se afastando, enquanto a estrada se refazia. O rádio chiou uma última vez. E então, a voz falou, de novo. Você já esteve aqui antes. Edson sentiu seu corpo despencar no vazio. Era como se tivesse sido arrancado da realidade e jogado em um espaço sem tempo, sem forma, sem cor. Mas ele ainda estava consciente. Podia sentir o próprio corpo, a respiração acelerada, o coração martelando no peito. Tentou se mover, mas algo invisível o mantinha suspenso, como se estivesse submerso em um líquido denso e gélido. O desespero tomou conta dele quando percebeu que não havia chão, nem céu, nem direção para onde correr. Era apenas um imenso nada que o consumia lentamente. Aos poucos, imagens começaram a surgir à sua volta. Flashes de momentos que ele reconhecia, mas que pareciam distorcidos como se fossem memórias vistas através de um espelho quebrado. Ele viu a si mesmo dirigindo pela estrada, exatamente como antes. Mas então, algo mudou. No reflexo do retrovisor, sua expressão não era mais de medo, era de satisfação. O outro Edson, aquele que agora estava no carro, parecia ciente de tudo, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Como se já tivesse feito isso antes. O verdadeiro Edson tentou gritar, tentou chamar por ajuda, mas sua voz não saía. Ele estava preso dentro daquele reflexo, um prisioneiro de um mundo distorcido onde o tempo não existia. Sentiu um arrepio percorrer seu corpo quando percebeu que não estava sozinho ali. Sombras surgiam ao seu redor, figuras espectrais que se moviam lentamente, observando-o com olhos vazios. Ele tentou se afastar, mas não havia para onde ir. A cada movimento, as sombras pareciam se aproximar mais, como se estivessem esperando pelo momento certo para reivindicá-lo. De repente, uma delas avançou. Edson sentiu um frio cortante atravessar seu peito quando uma mão espectral o agarrou. Seu corpo foi tomado por uma dor lancinante, como se estivesse sendo despedaçado de dentro para fora. Ele tentou resistir, tentou se libertar, mas as sombras eram muitas. Elas o puxavam para dentro do vazio, para um lugar ainda mais profundo,
onde a consciência se esvaía e apenas a escuridão reinava. Ele se debateu, lutou, mas a cada segundo que passava, sentia sua própria existência se desfazendo, como se estivesse sendo apagado da realidade. Foi então que ele ouviu um sussurro fraco, quase inaudível, vindo de algum ponto na imensidão, sombria. Era uma voz familiar, uma voz que fez seu coração acelerar de uma maneira diferente. Ele reconheceu aquele tom. Era a sua própria voz. Mas não era um eco. Era ele mesmo chamando por si, como se estivesse tentando se lembrar de algo que havia esquecido. Ele fechou os olhos, concentrou-se na voz, tentando agarrar qualquer resquício de lucidez que ainda lhe restava. De repente, tudo parou. As sombras recuaram, como se algo as tivesse assustado. O vazio ao redor começou a se transformar, a assumir uma nova forma. Edson sentiu um puxão violento, como se estivesse sendo arrancado de um pesadelo. O frio foi substituído por um calor sufocante, e então ele caiu. Seu corpo bateu contra algo sólido, duro e áspero. Ele abriu os olhos e por um momento não conseguiu acreditar no que via. Ele estava de volta à estrada. Mas algo estava diferente. O asfalto estava coberto por marcas de pneus, como se incontáveis carros tivessem passado por ali. Os postes de luz estavam tortos, inclinados de maneira antinatural. E à sua frente, parado no meio da estrada, estava um carro idêntico ao seu. O motor ainda roncava, os faróis acesos iluminavam a escuridão ao redor, mas o banco do motorista estava vazio. Edson se levantou com dificuldade, sentindo o corpo pesado, como se tivesse sido drenado de toda a energia. Ele deu um passo hesitante em direção ao carro, tentando entender o que estava acontecendo. Quando chegou perto o suficiente, olhou para o vidro da janela do motorista e congelou. Seu próprio reflexo estava lá, mas não o acompanhava. Ele estava parado, imóvel, observando-o com uma expressão vazia. E então, sorriu. O medo tomou conta dele, mas antes que pudesse reagir, algo dentro do carro se moveu. Uma mão surgiu do escuro, agarrando o volante. Edson deu um passo para trás, o coração disparado. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. O motor rugiu mais alto, os faróis piscaram, e então o carro começou a se mover lentamente. Não havia ninguém visível no banco do motorista, mas ele sabia que algo estava ali, algo que não deveria estar. Edson virou-se para correr, mas a estrada já não era a mesma. O caminho à sua frente se dividia em dois. Um seguia para a escuridão absoluta, o outro levava de volta ao ponto de onde ele havia vindo. Mas ele não tinha escolha, porque ao olhar para trás viu que o carro vinha em sua direção cada vez mais rápido, e dessa vez ele sabia que não conseguiria escapar tão facilmente. Edson correu o mais rápido que pôde, mas a estrada parecia esticar-se infinitamente à sua frente. Seus pés batiam no asfalto com força, o ar entrava e saía de seus pulmões em rajadas curtas e desesperadas. Atrás dele, o rugido do motor crescia. Os faróis iluminavam suas costas, lançando sua sombra alongada na escuridão. Ele não precisava olhar para trás para saber que o carro estava cada vez mais perto. Ele sentia a vibração no chão. Sentia o calor do motor cada vez mais próximo. A estrada sem nome havia escolhido seu próximo passageiro. E Edson sabia que, se fosse alcançado, jamais escaparia. O carro acelerava. Seus pneus guinchavam. E Edson sabia que não conseguiria correr para sempre. Sua mente girava em desespero, buscando qualquer saída, qualquer coisa que pudesse salvá-lo. Então, de repente, algo mudou. No canto de sua visão, ele viu uma silhueta parada no meio da estrada, imóvel, como se esperasse por ele. Não era possível distinguir seu rosto, mas Edson soube, no instante em que a viu, que ela não pertencia a este mundo. Ele tentou desviar, mas seu corpo parecia ser puxado para aquela direção, como se a própria estrada estivesse decidindo seu destino. Seu coração martelava em seu peito quando ele chegou mais perto da figura. Era uma mulher. Seu vestido longo tremulava sem vento, seu rosto permanecia oculto pela penumbra, mas seus olhos brilhavam como faróis apagados, refletindo uma luz que não existia ali.
Edson parou bruscamente, sentindo que qualquer movimento errado poderia selar seu destino. Ele olhou para trás, o carro se aproximava, mas algo estranho aconteceu. No exato momento em que o veículo deveria atropelá-lo, ele simplesmente passou através dele como uma sombra, engolindo outra. Edson sentiu um frio intenso, como se tivesse atravessado um portal para algo que não deveria existir. Ele caiu de joelhos, respirando pesadamente, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O carro agora estava parado a alguns metros, à frente, mas parecia vazio. As portas estavam abertas e o motor ainda roncava baixinho, como se esperasse que alguém assumisse o controle. Foi então que a mulher deu um passo à frente. Seu olhar fixo o atravessava como se pudesse enxergar algo dentro dele que nem mesmo ele conhecia. Então, com uma voz que não parecia pertencer a este mundo, ela sussurrou apenas uma frase. Eles já estão esperando. Edson sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não precisou perguntar quem eram eles, pois no fundo já sabia a resposta. Ao redor, a escuridão começou a se mexer. Silhuetas surgiam na estrada, saindo das sombras como se sempre tivessem estado ali, apenas esperando o momento certo para se revelar. Rostos sem expressão, olhos sem vida, corpos que não pertenciam mais a este mundo. Edson engoliu em seco, percebendo que estava cercado. Eles não avançavam, não falavam, apenas olhavam, como se esperassem sua decisão. Carro ao lado dele parecia chamar. O motor roncava de maneira quase hipnótica, um convite silencioso. A mulher não se moveu, não tentou convencê-lo, apenas permaneceu ali, como se sua presença fosse um aviso. Edson sentiu que aquele momento era crucial. Algo dentro dele gritava para que ele corresse, mas outra parte sussurrava que ele já tinha cruzado um limite do qual não poderia mais voltar. Seus pés estavam cravados no chão, suas mãos tremiam, e ele percebeu que não era mais dono do próprio destino. A estrada sem nome não permitia escolhas. Ela apenas guiava aqueles que nela entravam para onde deveriam ir. O que Edson tinha visto, o que tinha sentido, tudo aquilo era um convite, um teste, ou talvez uma despedida. Ele olhou para trás tentando encontrar uma saída, mas tudo que viu foi escuridão. A cidade, a rodovia, tudo havia desaparecido. O único caminho que restava era aquele à sua frente. E naquele instante, ele soube que, independentemente do que escolhesse, ele nunca mais seria o mesmo. Ele se aproximou do carro, sentindo o ar ao seu redor ficar mais denso, mais pesado. As silhuetas ao redor permaneceram imóveis, observando. A mulher deu um último passo para trás, como se estivesse saindo de cena, deixando apenas ele e o carro. Edson olhou para o interior do veículo e viu algo que o fez hesitar. No banco do passageiro havia um espelho. E dentro daquele espelho não era seu reflexo que o observava, mas uma versão distorcida de si mesmo. Os olhos vazios, o sorriso pálido, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. Uma risada fraca ecoou ao longe, um som que parecia vir da própria estrada. Edson sentiu a pele arrepiar, mas algo dentro dele o empurrava para frente. Ele sabia que aquela decisão não era mais sua. A estrada já tinha feito sua escolha. Seu corpo parecia agir sozinho quando ele abriu a porta e entrou. O silêncio tomou conta do lugar. As silhuetas se afastaram lentamente, desaparecendo na penumbra, como se tivessem cumprido seu papel. A mulher deu um último olhar e então sumiu, na névoa, deixando Edson sozinho no carro, preso entre dois mundos. O motor rugiu mais forte, como se sentisse que finalmente estava completo. As luzes dos faróis iluminaram a estrada, mas não havia nada além do vazio à frente. Edson segurou o volante com força, sentindo a vibração da estrada através de seus dedos. O rádio ligou sozinho, estático, preenchendo o ambiente por um instante antes de uma voz familiar ecoar no ar. Uma voz que fez seu sangue gelar. Era a sua própria voz. Mas não era ele falando. Era algo, ou alguém, que agora estava no controle. Edson apertou o volante com mais força, tentando processar o que estava acontecendo. Sua própria voz ecoava pelo rádio,
Mas ele não se lembrava de ter dito aquelas palavras. Era como se outra versão dele estivesse falando de um lugar distante, de um tempo que ele não compreendia. O som estava distorcido, como se a gravação fosse antiga, resgatada de um momento esquecido. O caminho já foi escolhido, Edson. A voz disse, pausada, arrastada. Agora tudo o que resta é seguir em frente. O motor do carro rugiu sozinho, e ele sentiu o veículo começar a se mover, sem que tivesse tocado no acelerador. O asfalto diante dele parecia se estender infinitamente, engolindo tudo o que havia ao redor. A cidade desaparecera. O céu era um vazio escuro e opaco, sem estrelas, sem lua. Apenas a estrada existia. Edson tentou frear, mas o pedal não respondia. O painel piscava. Os ponteiros do velocímetro giravam de maneira descontrolada, como se o carro estivesse em outra realidade, onde o tempo não funcionava da mesma forma. Ele tentou abrir a porta, mas a maçaneta estava fria como gelo e imóvel, presa como se nunca tivesse sido feita para ser usada. Pelo retrovisor, viu o mundo atrás dele sumir, dissolver-se em sombras que se moviam como fumaça viva. Era como se nada daquilo jamais tivesse existido. Nenhuma cidade, nenhuma estrada, nada além daquele carro e o trajeto que ele agora era forçado a percorrer. Edson tentou pensar, tentou lembrar de algo que o ajudasse a entender o que estava acontecendo, mas sua mente parecia nebulosa. Sua própria existência se tornava vaga, como se estivesse se apagando lentamente, substituído por algo que ainda não compreendia. O rádio continuava ligado, e sua voz, ou aquilo que parecia ser sua voz, continuava falando. Mas agora, as frases não faziam sentido. Palavras se misturavam, se repetiam, como se alguém estivesse lendo um texto fragmentado, tentando recontar algo que já tinha sido esquecido. Você já esteve aqui antes, Edson. Sempre esteve. Sempre voltará. As palavras ecoaram em sua cabeça como um aviso, um lembrete de algo que ele não conseguia acessar. Era como um ciclo que nunca terminava, um destino que sempre o puxava. De volta. A estrada começou a mudar. O asfalto antissólido parecia se desfazer em névoa, e o carro avançava por um caminho que não deveria existir. Edson olhava para os lados, tentando encontrar um ponto de referência, mas não havia nada, nenhum sinal, nenhum poste, nenhuma paisagem. Apenas o vazio absoluto. O velocímetro marcava uma velocidade impossível, mas ele não sentia o carro acelerar. Era como se estivesse parado e em movimento ao mesmo tempo, preso em um espaço onde as leis do mundo normal não faziam mais sentido. Foi então que ele percebeu as silhuetas. No começo eram apenas sombras na beira da estrada, imóveis, distantes. Mas conforme o carro avançava, elas se tornavam mais definidas. Rostos sem expressão, corpos pálidos, parados ali como se estivessem esperando por ele. Alguns usavam roupas antigas, outros pareciam pertencer a épocas diferentes. Todos tinham o mesmo olhar vazio, como se não enxergassem nada, mas ao mesmo tempo vissem tudo. Edson desviou o olhar, mas sabia que estavam ali, observando, julgando. O rádio chiou mais uma vez e uma nova voz surgiu. Não era mais a sua. Era uma voz baixa, arrastada, sem emoção. Eles já se foram, e você também. As palavras fizeram seu estômago revirar. Ele não queria entender o significado daquilo. Não queria acreditar que estava preso ali para sempre. Tentou abrir a janela, gritar, fazer qualquer coisa que o trouxesse de volta à realidade. Mas nada mudava. O carro continuava em frente, e a estrada se estendia como um corredor infinito. De repente, os faróis iluminaram algo à frente. Uma curva. A primeira que ele via desde que tudo começara. Mas havia algo errado. A curva era impossível. Um ângulo fechado que não deveria estar ali. O carro não reduziu a velocidade. Não obedeceu seus comandos. Ele sabia o que aconteceria a seguir. Sentiu o coração disparar, o desespero tomar conta de seus músculos. O veículo avançava sem hesitação, e ele percebeu que, independentemente do que fizesse,
O impacto era inevitável, mas o impacto nunca veio. O carro deveria ter capotado, saído da estrada, se partido em pedaços. Mas, ao invés disso, atravessou a curva como se ela fosse uma ilusão. A estrada agora era outra, uma nova rota, um novo caminho. Mas a sensação de vazio permaneceu. Edson percebeu que não havia mais para onde fugir. Era parte da estrada agora, parte daquele ciclo sem fim. O rádio estalou uma última vez. "Bem-vindo de volta", disse a voz. E naquele momento, ele soube que a viagem ainda estava longe de terminar. O motor rugiu mais alto como se comemorasse. As sombras na estrada começaram a se mover novamente, voltando a seus lugares, esperando pelo próximo. E Edson, preso atrás do volante, soube que não era mais um passageiro. Era parte da estrada sem nome. E um dia, alguém ouviria sua voz, no rádio, chamando, convidando, porque a estrada nunca está vazia por muito tempo. Edson piscou lentamente, tentando entender o que havia mudado. A estrada diante dele já não era a mesma que ele conhecia. O asfalto parecia mais escuro, quase sem reflexo, como se tivesse absorvido toda a luz ao redor. Os faróis do carro iluminavam, apenas alguns metros à frente antes que a escuridão tomasse conta novamente. O rádio estava em silêncio, mas o motor do carro ronronava baixinho, como um animal faminto esperando o momento certo para atacar. Algo estava diferente. Ele sentia isso, mas não sabia dizer exatamente o que, então ele percebeu. O carro não estava mais sozinho. No retrovisor, um novo veículo aparecia, surgindo do nada, avançando em sua direção. Os faróis eram fracos, amarelados, como os de um carro muito antigo. A carroceria parecia antiga, enferrujada em alguns pontos, com marcas de batidas profundas. Mas o que realmente fez seu estômago se revirar foi o motorista. Ou melhor dizendo, a ausência de um. O volante girava sozinho, e o carro seguia em linha reta, como se guiado por uma força invisível. Edson tentou acelerar, mas o velocímetro já marcava um número absurdo. Ele não conseguia mais controlar a velocidade. O outro carro se aproximava, cada vez mais, quase como se estivesse tentando emparelhar ao lado dele. Mas quando finalmente ficou ao seu lado, Edson sentiu o sangue gelar. O banco do motorista não estava vazio. Uma figura estava sentada ali, vestida com um terno escuro, os braços apoiados sobre as pernas, imóvel. O rosto estava coberto por um véu preto, e mesmo sem enxergar os olhos da figura, Edson sabia que estava sendo observado. A estrada começou a mudar novamente. As silhuetas na beira da pista se multiplicaram, formando uma fileira interminável de testemunhas silenciosas. Elas estavam mais próximas do que antes, como se tivessem avançado alguns passos. Algumas seguravam velas, outras levavam coroas de flores, como se participassem de um funeral. Mas não de um funeral comum. O pensamento atingiu Edson como um choque. Era o funeral dele. Ele não sabia como, mas entendia que estava no centro de um ritual, de um ciclo que se repetia há muito mais tempo do que ele poderia compreender. O carro ao seu lado começou a se afastar, ganhando velocidade de maneira surreal, como se deslizasse sobre a estrada sem nenhuma resistência. Em um piscar de olhos, ele estava à frente, ocupando o caminho de Edson. O rádio ligou sozinho e a voz distorcida voltou. Mas agora era diferente. Era uma mistura de várias vozes ao mesmo tempo, falando frases que não faziam sentido. O próximo. Sempre há outro. Não pare de dirigir. A pressão sobre o peito de Edson aumentou. Ele sentiu que estava sendo puxado, que sua consciência se desfazia, como se ele estivesse se tornando parte da estrada, parte de algo maior. O carro começou a desacelerar. Pela primeira vez ele sentiu que tinha algum controle, mas não sabia se isso era bom ou ruim. O outro carro desaparecera na escuridão à frente, e as figuras na estrada pareciam começar a se dispersar, voltando às sombras. Mas ele sabia que aquilo não significava um fim, apenas uma pausa. A estrada sem nome sempre voltava a chamar alguém, e ele tinha um papel a cumprir. As lembranças começaram a ficar confusas. Ele ainda se lembrava de quem era? Ainda sabia de onde tinha vindo?
Edson tentou puxar memórias de sua vida antes da estrada, mas elas pareciam distantes, como se fossem apenas fragmentos de um sonho antigo. O carro diminuiu a velocidade até quase parar, mas a estrada à frente continuava se estendendo, infinita, como se esperasse sua decisão. Ele sabia que tinha apenas duas escolhas: seguir em frente ou tentar sair. Mas sair para onde? Havia realmente um fora daquele lugar? O rádio estalou uma última vez e a voz sussurrou uma frase final. Você já sabe a resposta. Edson fechou os olhos, tentando resistir, mas algo dentro dele já sabia o que faria. Ele segurou o volante com mais força, olhou para a estrada e, sem pensar, acelerou novamente. A escuridão o envolveu por completo, e em algum lugar, as sombras sorriram, porque a estrada sem nome nunca ficava vazia por muito tempo. Sempre haveria outro. Sempre haveria um novo funeral para ser conduzido. Agora Edson fazia parte disso. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.